Instrução espiritual. Cresçamos para o bem. Cresçamos para o bem, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. João capítulo 3, versículo 34. Cresçamos para o bem. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas. Tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia aos outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Livro Palavras de Vida Eterna, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 2, Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Todos nós, em observando a ambiência a que frequentamos, necessitamos dar algo de nós mesmos, considerando tudo que temos recebido de Deus. O Espírito Emmanuel vai explicar para nós, vai esclarecer esse versículo das anotações de João. Talvez nós não tivéssemos capacidade intelectual para percebermos as lições que estão postas ali. Mas ele, com toda a simplicidade, com toda a humildade, vai chamando nossa atenção, vai nos instruindo para que possamos crescer
para o bem. O mal ocorre naturalmente se não estivermos com o pensamento vigilante no bem. E para crescermos para o bem, é necessário que valorizemos os lugares, as pessoas, as situações, os lares, o local de trabalho, a rua, o local onde moramos, o bairro onde moramos. Nada acontece conosco por acaso. Tudo obedece a uma causa justa. Ora, crescer para o bem não é fácil, mas não é impossível. Nós temos más tendências e precisamos combati-las. E sempre teremos o apoio das instruções do Evangelho à luz do Espírito, exatamente para que, em surgindo a oportunidade do entendimento, não de jeito nenhum possamos abrir mão do bem. Precisamos praticar o bem. Nós necessitamos compreender esses sagrados recursos do bem. E Emmanuel fala para nós que os bens, os dons que vêm de Deus, são repartidos com toda justiça para todos nós. A questão do ar puro, a questão do próprio sol. Então, nós precisamos, de alguma forma, nós precisamos buscar corresponder às bênçãos que temos recebido. Observa a magnificência ou a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciocina ou raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis. Então, é uma coisa incrível. A abundância dos recursos prossegue. Então, diz Emmanuel, anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido, qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublime ou da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Interessante a gente parar de reclamar. A gente reclama muito, há sempre no ar uma insatisfação. É natural que não fiquemos acomodados em nossa situação. É por conta disto que surge o progresso, porque nós queremos mais, nós nos movimentamos e transformamos o ambiente que possa estar nos sufocando. É natural que movimentemos forças no sentido do bem. O que não podemos é usar as ferramentas da corrupção, as ferramentas dos maus procedimentos.
na convivência com o próximo. Nós temos que fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. E não devemos nunca fazer ao nosso próximo aquilo que não queremos para nós. Ora, evidentemente que assim nós vamos colocar em prática o amor ao próximo, ou por outra, nós estaremos crescendo para o bem. Não é impossível esse crescimento para o bem. Agora, é necessário um esforço. Ele diz, amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Nesse capítulo 2 do livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel vai falar conosco por meio da mediunidade do Chico Xavier, justamente esclarecendo o versículo 34 do capítulo 3 das anotações de João, com muita simplicidade. Ele vai usar exemplos simples, ele vai usar uma linguagem acessível a qualquer pessoa, para que possa surgir de fato o entendimento. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ora, com certeza, os recursos são repartidos liberalmente, como diz o Emmanuel. Não há privilégio para ninguém. Nunca faltou oxigênio aqui no planeta. Às vezes a pessoa está com dificuldade para respirar por conta dos abusos que cometeu com relação às leis de Deus, criando assim uma enfermidade no sistema respiratório, nos pulmões, mas nunca faltou o ar para respirar, esse ar puro, o oxigênio, essa mistura de oxigênio com nitrogênio que respiramos, nunca faltou, e sempre distribuído para todos, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem está com saúde ou quem está doente. Agora, algumas pessoas terão dificuldade para respirar exatamente por conta dos abusos cometidos que geraram, então, a enfermidade. Mas isso é por conta da pessoa. Não é porque está faltando oxigênio no planeta. Nunca faltou oxigênio. A pessoa que estava incapacitada para respirar, por conta de abusos na área do sexo, na área das corrupções, na área do poder. Com certeza absoluta, foi a própria pessoa que criou aquela situação. Deus não cria o mal. A criação divina é sempre no bem. Nós é que nos movimentamos no mal, muitas vezes. Ora, evidentemente que nós sempre seríamos herdeiros dos nossos atos. Tudo que pensamos, falamos e fazemos fica na nossa conta. Não pode ficar na conta do vizinho. Não temos como transferir débitos, como também não temos como transferir créditos. A cada um é dado segundo as obras. Está lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. A cada um será dado segundo as obras. Não tem perdão, nem tem castigo. Não pode haver justiça melhor que esta. A justiça de Deus é perfeita. Não tem perdão, nem tem castigo, não tem punição. A cada um é dado segundo as obras. Somos herdeiros de nós mesmos, dos nossos próprios atos. Ora, mas ainda assim, a lei divina vai sempre agir conosco com toda benevolência. Às vezes nós enfiamos a faca em alguém, a pessoa cai lá estribuchando de dor, numa agonia danada. Numa próxima encarnação, não precisa ninguém vir enfiar uma faca em nós para que nós possamos
entender que Jesus disse para Pedro: Pedro, embainha tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não, ninguém precisa enfiar uma espada em nós. O médico está autorizado a utilizar um bisturi super amolado, afiado, para cortar a nossa barriga, o nosso peito, seja lá onde for, que enfiamos a faca em alguém. Ora, mas nós vamos ter antibiótico, anti-inflamatório, anestesia para não sentirmos dor. Olha, a misericórdia divina apoiando, amparando o criminoso, porque ninguém que é inocente adoece, né? A doença é uma herança dos erros, dos abusos. Ora, se nós adoecemos de alguma forma, temos que abaixar a cabeça e nos arrepender dos abusos cometidos e reconhecer que na lei de Deus não há engano. Tudo que nos acontece obedece a uma causa justa. Ora, é necessário, então, que possamos, como diz o Emmanuel, observar os benefícios que estamos recebendo da vida. Anota na terra, em torno de ti, o sol magnificente nutrindo a vida, em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Maravilha compreendermos isto. Ora, mas será que nós entenderíamos o que o Emmanuel está falando com relação àquele versículo? Será que nós temos essa condição de entender? Temos. Agora, será que nós entenderíamos aquele versículo? Aí fica difícil. Não é? Às vezes a pessoa lê lá o versículo 34, capítulo 3 de João, e a pessoa vai passar ali sem absorver o ensinamento. Aí o Espírito Emmanuel vai esclarecer para nós milhares de versículos por meio da mediunidade do Chico Xavier. São milhares de versículos, milhares de páginas. Um trabalho infinitamente de amor e um trabalho muito especial, exatamente para que nós possamos compreender a necessidade de crescermos para o bem. Cresçamos para o bem, diz o título da página. E muito importante que, de fato, haja essa preocupação nossa em buscarmos o bem, em compreendermos a necessidade do bem. Aliás, para combater as raízes das más tendências, nos diz o Dr. Bezerra de Menezes que é necessário pensar no bem, falar do bem, agir no bem. Nós temos que pensar no bem, nós precisamos falar do bem, nós necessitamos compreender o que o Dr. Bezerra de Menezes fala. Pensar no bem, falar do bem e praticar o bem, fazer o bem. Aí começamos a combater as raízes das más tendências que somos portadores. Nós precisamos agradecer muito a Jesus a oportunidade da instrução espiritual trazida pelos Espíritos. Não é obra de homem nenhum, são os próprios Espíritos que voltam para nos esclarecer. E escreveram, no século XIX, por diversos médiuns, onde Kardec codifica a doutrina espírita. E no século XX, por meio do Chico Xavier, mais de 400 livros.
tudo para que recebamos o esclarecimento e possamos manter a esperança. Então é algo extraordinário. E alcançarmos a consolação pela instrução. Ninguém vai vir nos carregar no colo, nos engambelar, não é? Não. A, a, a consolação dar-se-á pela instrução. Precisamos, necessitamos da instrução espiritual para crescermos para o bem e criarmos assim os recursos de recepção da própria consolação que necessitamos, que carecemos.